2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante, vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Amém. Graças a Deus que temos aqui uma orientação do apóstolo Paulo para a igreja, não apenas a igreja na cidade de Corinto, mas para toda a igreja em todo o tempo. E nesta noite, com a graça do Senhor, nós vamos falar sobre aquilo que ele, o apóstolo, nos orienta quanto ao uso do nosso dinheiro, que é algo muito importante para todos nós, dentro da visão que o Novo Testamento nos traz. Nós vamos ver o que a Bíblia nos orienta, o que ela nos diz sobre esta questão tão importante. Esses dois capítulos, o capítulo 8 e o capítulo 9 da segunda epístola aos Coríntios, sem dúvida nenhuma traz o ensino mais extenso do Novo Testamento sobre este assunto. E, portanto, aí está a nossa base para o entendimento deste tema tão controverso, tão complexo, em que algumas situações, infelizmente, é tratado de forma que parece tão diferente daquilo que nos ensina a palavra de Deus. Vamos, pois, entender o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Se você já leu ou puder depois acompanhar aqui no capítulo 8, o que o apóstolo Paulo está falando, ele vai tratar de um tema que é a coleta de ofertas para os pobres da Judéia. A igreja de Jerusalém estava passando por um problema muito grande, certamente por dificuldades econômicas que aquela região passava. Talvez até tivesse acontecido também de os crentes, conforme lemos em Atos capítulo 2, naquela expectativa do retorno muito próximo do Senhor Jesus, tivessem se desfeito dos seus bens, e agora, num momento de crise econômica, aquilo estava fazendo falta, e a igreja em Jerusalém estava precisando de um suporte financeiro. O apóstolo Paulo então vai falar com os irmãos de Corinto sobre este tema, apresentando as igrejas da Macedônia como um exemplo, um modelo que contribuíam com alegria para a obra do Senhor. E aqui nós temos então diversos princípios a serem abordados, e vamos nesta noite fazê-lo com alegria, sabendo que a orientação de Deus sempre é o melhor para nós. E o nosso foco será perceber exatamente como no Novo Testamento é abordado este tema, que no meu entender, em alguns pontos, da forma como o Antigo Testamento aborda o mesmo tema, o tema de contribuição, de forma que temos que nos apegarmos principalmente ao ensino de Cristo e ao ensino do apóstolo Paulo sobre este assunto. Antes de mais nada, vemos que é muito abundante na palavra de Deus, no Novo Testamento mesmo, nesses dois capítulos, 8 e 9 da segunda epístola a Coríntios, é muito abundante o tema da contribuição, e deixando claro que todo crente precisa contribuir para a obra do Senhor. Deus, Ele abençoa os crentes para que eles possam contribuir para a obra de Deus. E quando nós entendemos isso, vemos que os recursos financeiros são necessários para que a obra de Deus seja feita, porque nós podemos orar e Jesus realiza milagres.
Tenho certeza, e se fosse abrir oportunidade aqui, veria que muitos irmãos aqui já experimentaram milagres de Deus, foram curados, foram salvos de uma maneira milagrosa, de um livramento muito grande que o Senhor deu, e tantas outras bênçãos que poderíamos contar. Agora, não vamos crer e usar a fé para que Deus acenda as lâmpadas do templo sem que nós precisemos contratar a energia da Coserne aqui. Não vamos crer que Jesus vai mandar a água do céu e encher a caixa sem precisar contratar a Caerne. Não entendemos que Deus vai fazer esse tipo de milagre, porque Deus dá os recursos para que nós possamos pagar essas contas que são necessárias, né? Então a igreja precisa de recursos para poder manter esta obra funcionando. E quando nós entendemos que esses recursos para pagar essas contas Deus dá aos crentes, Deus não faz chover dinheiro do céu na igreja. Deus não faz nascer uma planta que dá cédulas como fruto ou moeda no terreno da igreja. Não, Deus dá o recurso aos crentes, abrindo porta de emprego, abençoando, fazendo prosperar o trabalho, para que nós possamos contribuir para a sua obra. Então vamos olhar aqui no Novo Testamento, principalmente, alguns princípios que são apresentados para a contribuição para o reino de Deus. Desde o Antigo Testamento, Deus já falava muitas vezes sobre este tema ao seu povo. Vemos lá no Antigo Testamento que a primeira família, os primeiros homens, já trouxeram ofertas para Deus. Já vemos ali Caim e Abel, no capítulo 4 do livro de Gênesis, trazendo ofertas para o Senhor. Mas também com esta primeira oferta que vemos na Bíblia, já entendemos que Deus não aceita a oferta de qualquer maneira, que Deus não está interessado tão somente na oferta pela oferta, que Deus não precisa da oferta, que Deus na realidade nos dá a alegria de contribuir, e que Ele tem também alguns critérios para receber a nossa oferta. Então veja lá o que aconteceu. E aconteceu a cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E quando entendemos porque Deus aceitou uma oferta e não a outra, não é porque Deus gosta mais de carne do que de verduras, não. É porque certamente havia uma disposição diferente no coração dos ofertantes para trazer a oferta para Deus. Deus então não está interessado que alguém traga simplesmente e entregue a oferta de qualquer maneira. Ele tem critérios para receber, e esses critérios passam principalmente pela intenção do coração do ofertante. Ainda vemos que Abraão é o primeiro homem na Bíblia de quem se diz que ele deu o dízimo. Antes que a lei tornasse obrigatório o dízimo para os judeus, Abraão é o primeiro dizimista. Mas temos que ter o cuidado para não tomar Abraão como um padrão para os dízimos ou as ofertas. Primeiro porque não havia um culto estabelecido a quem se dessem ofertas constantemente, porque as ofertas são dadas na casa de Deus, na igreja de Deus, e ainda não existia isso no tempo de Abraão. Abraão deu o dízimo dos despojos de guerra. Vamos lembrar que Ló já estava morando em Sodoma, e alguns reis atacaram aquelas cidades, levaram embora toda a riqueza daquele lugar, e quando anunciaram a Abraão, ele juntou os seus 318 servos, o que já mostrava que Abraão era um homem muito importante, poderoso, rico naquela época, para ter esta quantidade de pessoas trabalhando com ele, e ele vai até onde estavam
aqueles reis com o seu exército e retoma toda aquela fortuna, libera o seu sobrinho Ló, e ele não quis ficar com o despojo de guerra, mas tomou dali uma parte, ou seja, o dízimo, e deu a Melquisedeque, num ato, num gesto até mesmo profético. Veja então que, apesar do texto de Gênesis capítulo 14 dizer que Deus que deu aquela bênção na mão de Abraão e ele deu o dízimo de tudo, mas o texto de Hebreus capítulo 7 diz que o tudo, na realidade, se referia aos despojos de guerra. Não está dito em nenhum texto na Bíblia que Abraão deu o dízimo das ovelhas que ele tinha, que Abraão deu o dízimo das vacas que ele criava, que Abraão deu o dízimo da plantação quando ele a colhia, até porque não havia a quem entregar esses dízimos. Portanto, Abraão não é exatamente um padrão de contribuição ou de dízimos para nós. Não podemos seguir esse padrão, senão só iríamos dar a contribuição se um dia a gente obtivesse de uma maneira bem gratuita uma fortuna, aí poderíamos tirar. Não, eu recebi uma herança do meu avô e aí eu vou tirar o dízimo dela. Do meu salário não, porque Abraão nunca deu o dízimo da sua renda. Abraão, portanto, não é um padrão para nós, mas já é uma ideia que temos da contribuição. Nós vamos ver mais adiante por que Abraão contribuiu, deu o seu dízimo. Vemos depois Jacó, embora não tivesse nada, saiu de casa com as mãos abanando, como dizemos, mas ele prometeu dar o dízimo de tudo. E aí também não temos um padrão para nossa contribuição, porque para quem não tem nada, prometer dar 10% de tudo que Deus desse a ele, na realidade parece uma barganha, como muita gente quer fazer hoje em dia. Deus, é o seguinte, eu não tenho nada, eu não posso dar nada, mas de tudo que o Senhor me der, eu vou dar 10%, ou seja, eu vou ficar com 90%. Então parece uma conta muito boa para quem não tem nada para ofertar. E nem sabemos se Jacó de fato cumpriu com esta sua promessa, porque não há registro que ele tenha entregue o seu dízimo a alguém. Mas aí está o texto de Gênesis capítulo 28, que registra esta promessa de Jacó, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, esta pedra que tem um posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. O que nós vemos é que no Antigo Testamento já existiam as contribuições. Na lei de Moisés existiam dízimos, não apenas um, mas pelo menos 3 tipos diferentes de dízimo, que não vamos entrar no assunto desses múltiplos dízimos, porque o tempo não nos permite, mas a lei de Moisés estabelece o dízimo como obrigação, como mandamento. É ela que traz o poder prescritivo para a ideia do dízimo. Antes disso não havia mandamento para o dízimo. A lei é que traz este mandamento. E o propósito maior ali era exatamente sustentar a tribo de Levi. Dentre as 12 tribos, uma não trabalhava em outra coisa senão no serviço do templo, no serviço religioso. E, portanto, tinha que ser sustentada com as contribuições das outras 11 tribos, que era exatamente o dízimo. Mas ainda no Antigo Testamento nós temos uma coisa interessante, que são as ofertas alçadas. Haviam situações que precisavam de um aporte financeiro, por exemplo, para construir o templo, o tabernáculo e outras coisas mais, e o povo trazia ofertas que eram dadas voluntariamente, que não era a obrigação do dízimo. Essas ofertas eram chamadas de ofertas alçadas. Deuteronômio 12:6 diz: e ali trareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Deus estava dizendo aonde deveria ser levado esse recurso, que era exatamente no templo do Senhor. Então, no Antigo Testamento já existiam ofertas, dízimo, contribuição.
Mas no Novo Testamento nós temos alguns princípios que são um pouco diferentes do que tínhamos lá. E é exatamente nesses princípios do Novo Testamento que nós queremos focar nesta noite, para aprendermos a importância da contribuição e como ela deve ser feita para o nosso Deus. Por que nós devemos contribuir para a obra de Deus? Por que devemos dar alguma parte dos nossos recursos para o Senhor? Primeiro princípio que rege a nossa contribuição é que tudo pertence a Deus. Deus é o dono de tudo. Deus é o possuidor dos céus e da terra. Deus é o dono de todas as coisas, de forma que nós devemos contribuir com gratidão a Deus, porque na realidade tudo pertence a Ele, nada pertence a nós. Quando nós viemos para este mundo, não trouxemos nada. Você não trouxe uma moedinha com você quando você chegou aqui. Todos os bebês nascem realmente completamente desprovidos de recursos. Nem bolso eles trazem, nem bolsa, nem moeda, nem coisa nenhuma. E quando você parte desse mundo, nada também você leva daqui. Então, desde o dia do seu nascimento até o dia da sua morte, tudo que nós temos aqui é um empréstimo de Deus. Tudo que nós temos é um empréstimo do Senhor. E veja que a Bíblia muitas vezes diz isso. Paulo, escrevendo a Timóteo na primeira epístola, capítulo 6, diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Ainda, Eclesiastes 5:15 diz: como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Então, tudo que nós temos, irmãos, pertence a Deus. Se pertence a Deus, não temos que ficar relutantes. Eu não sei se eu dou, se eu não dou, se eu vou dar essa moedinha menor, vou dar. Nós temos às vezes essa dificuldade, porque consideramos tudo nosso e não entendemos que tudo é de Deus. Eu li a história de um pastor, certa vez ele foi pregar numa cidade e quando ele chegou no hotel que desfez a mala, descobriu que tinha deixado o paletó em casa. E agora? Não dava para voltar, era uma cidade muito distante, tinha vindo já de avião para ali. E ele ficou preocupado e foi na sacada assim do quarto e viu que de frente tinha uma funerária enorme, uma funerária alto padrão, uma funerária de luxo, e ele pensou, ali deve ter terno zerado, terno feito para colocar nos defuntos de grande riqueza, né? de alto padrão da sociedade, e ele foi lá, e quando chegou lá, de fato, tinha lá paletós feitos sob encomenda só para vestir alguém que quisesse ser enterrado em alto luxo, em uma classe alta, né? E ele pediu então emprestado para devolver depois do trabalho, e o homem então emprestou um paletó para ele. E quando ele vestiu na hora de ir para o culto, que tentou colocar o lenço aqui no bolso, fez uma importante descoberta: os paletós não tinham bolso. E ele pensou, por que é que o paletó não tem bolso? E aí ele se lembrou, paletó de defunto não tem bolso, porque não levam nada desse mundo. Não tem nada para levar. Se fosse nosso, a gente podia levar, irmãos, mas nada é nosso, tudo pertence a Deus. Abraão, quando deu o dízimo, lá em Gênesis capítulo 14, ele deu porque reconheceu que Deus é o possuidor dos céus e da terra. Veja o texto. Quando Melquisedeque recebe o dízimo, diz, e abençoou-o e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra.
E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Porque Abraão deu o dízimo? Porque sabia que aquilo não pertencia a ele, era uma dádiva de Deus que tinha chegado às suas mãos. Deus é o possuidor dos céus e da terra. Tudo pertence a ele. Glória a Jesus. Veja que a terra é do Senhor nosso Deus. O salmista diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Tudo o que há é de Deus, irmãos. Nada é nosso. Ah, mas porque eu trabalhei, mas foi Deus quem lhe deu a matéria-prima para você trabalhar, foi quem lhe deu a vida para que você pudesse fazer alguma coisa, foi Deus que lhe deu a habilidade, os dons, a capacidade, tudo vem dele. Há pessoas que pensam que Deus precisa de alguma coisa, que nós temos que dar porque Deus precisa de algum tipo de oferta. Deus não precisa de nada, e quando nós estamos devolvendo alguma parte a Ele, é apenas por gratidão e reconhecimento pelo que Ele já tem nos dado. Veja o que Deus diz por meio do salmista, no Salmo 50, ele diz assim: olha, da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais, porque meu é todo o animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Deus não precisa de nada nosso, irmãos. Nada. Talvez algum israelita naquela época pensasse: mas porque Deus precisa do meu bode, Deus precisa da minha oferta de carne? Não, Deus não precisa isso. E Deus estava dizendo: se eu quisesse comer carne, meu amigo, todos os animais das florestas e dos milhares de montes que existem por aí são meus. Deus não precisa. Quem precisa somos nós. Nós é que precisamos de Deus, precisamos da sua mão estendida para nos abençoar, e precisamos das coisas para nossa manutenção. Deus, portanto, não precisa de nada. Então, quando nós pensamos que Deus é o dono de tudo, entendemos: 100% do meu salário e de tudo que eu tenho pertence a Deus. Não é 10%. Às vezes alguém pensa assim: não, 10% é de Deus e o resto é meu. Na realidade, nós temos que entender assim: 10% eu estou devolvendo, 90% Deus está me emprestando, porque é dele, porque tudo pertence ao Senhor. Não deve haver nenhuma relutância em querer reter alguma coisa, porque na realidade não é nosso, tudo é do Senhor. Este é o primeiro princípio que entendemos sobre a contribuição, como ela deve ser feita. A segunda coisa que temos que considerar é que no Novo Testamento, principalmente, o maior motivo pelo qual nós ofertamos a Deus é por causa do amor de Deus para conosco, que já nos deu todas as coisas, e do nosso amor para com Ele, que agradecemos a sua provisão, o seu cuidado, a sua bênção sobre nós. O crente, irmãos, não vive mais debaixo da lei do Antigo Testamento, mas a lei que nos rege agora é a lei do amor. Jesus resumiu a lei no amor, e ele disse que quem ama cumpre a lei. Paulo, escrevendo aos Gálatas, também traz a mesma ideia quando diz: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então é claro que o crente não vive mais debaixo de opressão, não vive mais debaixo de uma lei que, se ele não cumprir, será amaldiçoado, porque ele agora vive debaixo de uma outra lei, que é a lei do amor. Mas por esta lei, nós entendemos que o amor de Cristo por nós, que foi expresso ali na cruz, quando Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu para que nós agora pudéssemos viver
para Ele. O apóstolo deixa claro, quando escreve ainda nessa segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, dizendo: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Porque Deus nos ama, Ele mandou Jesus, e Ele morreu por nós, provando o amor de Deus. E porque este amor é tão grande, nós agora, irmãos, somos conduzidos por este amor a viver para o Senhor Jesus, aleluia, a viver para Ele. E quando nós pensamos que vivemos para o Senhor, isso inclui toda a nossa vida, inclusive as nossas ofertas, as nossas finanças. Você quer saber o que domina uma pessoa? Você quer saber o que é importante para ela? Você quer saber o que é que ela mais considera na sua vida? O que é que ocupa realmente o centro da sua atenção? Observe no que ela gasta o seu tempo e o seu dinheiro. Porque nós investimos o nosso tempo e o nosso dinheiro naquilo que nós consideramos mais importante. Se alguém gasta o seu dinheiro fazendo de tudo para deixar um carro bonito e enfeitado, ou se alguém gasta todo o seu dinheiro para deixar a sua casa o mais equipada possível, você já sabe o que ocupa o centro do coração desta pessoa. Então nós dizemos que amamos a Deus, mas se amamos a Deus, quanto do nosso tempo, quanto dos nossos recursos nós investimos no reino de Deus? Porque a nossa conta corrente e a nossa agenda revelam o amor que está no nosso coração. Então o apóstolo diz: olha, nós agora vivemos para o Senhor. Ele morreu por nós e morreu para que nós vivêssemos para Ele. Aqui no capítulo 8 dessa primeira epístola, no verso 5, o apóstolo Paulo diz que os irmãos da Macedônia se entregaram ao Senhor e depois a ele, a Paulo e aos apóstolos, pela vontade de Deus. Foi tão grande o amor de Deus na vida daqueles homens, que eles entenderam que precisavam agora se entregar completamente a Deus, porque também amaram o Senhor. Nós entendemos então que o motivo maior para a contribuição é o amor, não é o medo, porque há muito que se prega dizendo: se você não contribuir, você será amaldiçoado. Mas esta regra, principalmente baseada em Malaquias capítulo 3 e o verso 10, não está confirmada no Novo Testamento, porque nós vivemos dentro de uma nova realidade. Precisamos entender, queridos, que o dízimo, conforme Malaquias 3 e 10, fazia parte das obrigações da aliança do povo de Israel com Deus. Deus deu uma ordem, e Deus lá no monte Gerizim, no monte Ebal, Ele deu os mandamentos, e Ele disse: olha, você será abençoado quando você cumprir estes mandamentos que hoje lhe ordeno. E a bênção de Deus incluía a bênção financeira. Então, se o israelita, se o judeu não contribuísse, ele realmente estava fora da bênção de Deus, e pior do que isso, ele estava em desobediência. Note que Deus não precisa de dinheiro. Então, o que Deus queria não era exatamente a contribuição, mas a obediência do coração. O que Deus queria era que eles mostrassem obediência através da doação dos seus recursos. E eu tenho para mim, aqui não vai nenhum julgamento pejorativo, mas pelo que nós conhecemos, para um judeu, o dízimo, eu acho que realmente é uma prova de amor, não só para eles, mas para muitas pessoas que são realmente muito aferrados aos recursos financeiros e que agora então são julgados nisso.
O fato ali é que a obediência era devida. E se você estava em desobediência, deveria realmente temer, porque Deus iria punir o que estivesse em desobediência. Ocorre que no Novo Testamento não há reafirmação deste mandamento. Não há um único versículo no Novo Testamento que diga que percentual você deve contribuir para Deus. Não há. Embora já fica bem claro, desde que começamos a estudar aqui, que nós devemos contribuir. E vamos ver outros aspectos que mostram que, na realidade, o dízimo para nós é um excelente referencial. Então, a contribuição, queridos, deve ser feita com amor. O judeu poderia entregar o dízimo de qualquer maneira, zangado, chateado ou contrariado. Se ele entregasse, ainda assim ele estava cumprindo a lei de Moisés. Mas quando lemos aqui no capítulo 9, o apóstolo Paulo diz: Deus ama o que dá com alegria. Não contribua com tristeza. Não é dito isso acerca do dízimo no Antigo Testamento. Com tristeza ou com alegria, entregue, porque é sua obrigação. Aqui ele está dizendo: com tristeza, não entregue. Entregue com alegria, porque Deus ama o que dá assim. Deus ama o que dá porque ama ao Senhor. Deus ama aquele que dá porque está alegre e agradecido a Deus, e por isso contribui generosamente e alegremente para o reino de Deus. Nós vemos que a contribuição feita com amor encontra aqui nos crentes da Macedônia um verdadeiro exemplo. Paulo diz aqui no capítulo 8 que eles se doaram, que eles se deram. Até Paulo diz uma coisa, irmãos, que parece que realmente descreve a situação de muitas das nossas igrejas, infelizmente. Paulo diz: olha, eles pediram por tudo que nós deixássemos que eles tivessem a alegria de contribuir. Paulo diz: olha, eles deram voluntariamente. Versículo 4 do capítulo 8, ele diz assim: pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Os crentes da Macedônia quase que imploraram: Paulo, pelo amor de Deus, deixe a gente contribuir. Paulo, pelo amor de Deus, receba essa oferta, leve para atender a necessidade dos irmãos. Nós queremos, deixe a gente contribuir. Ora, irmãos, não se faz isso por outra coisa senão por amor no coração, amor a Deus, amor à sua obra, amor aos seus santos. Aqui está um verdadeiro exemplo. E Jesus, ele nos deixou bem clara a ideia. Embora os evangelhos não registrem essa fala do Senhor, mas Paulo a registra no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, dizendo: melhor é dar do que receber. Aleluia. Você fica alegre quando recebe uma bênção? Você fica alegre quando recebe um aumento de salário? Se você chegasse amanhã e passasse o cartão e descobrisse que alguém colocou 10 mil reais na sua conta, você ficava alegre? Ora, já tem gente alegre agora só com essa possibilidade, né? Que dirá amanhã, quando puxar o extrato, se realmente alguém fizer isso. Só que Jesus disse assim: olha, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus. Aí Paulo diz, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Você fica alegre quando recebe, mas Jesus disse: mais alegria ainda nós deveríamos dar em estar doando, nós deveríamos ter em doar, em dar. Aleluia. É que nós, irmãos, só alegramos às vezes, só pensamos que é bom quando nós recebemos. Mas sabe por que melhor é dar do que receber? Porque quem recebe muitas vezes está na maior necessidade do mundo. E quem dá é porque está podendo. Quem dá é porque já foi abençoado. Quem dá é porque já supriu as suas necessidades mais básicas e agora pode contribuir. Quem dá é porque já recebeu primeiro, porque ninguém pode dar sem ter, irmãos.
É melhor dar do que receber, porque o que recebe agora é que está recebendo a bênção, e o que está dando já recebeu, faz tempo, e agora já está podendo até repartir, já está até podendo dar. Aleluia! Nós temos que ficar alegres quando temos condições de contribuir, porque já somos abençoados, já fomos beneficiados, já alcançamos o favor de Deus. Aleluia! Então, a motivação para as contribuições, segundo Paulo nos mostra aqui, queridos, não pode ser o temor. Se você não der, o devorador vai comer tudo o que você tem. Por quê? Porque em Cristo nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Quando você aceitou Jesus, Jesus cancelou a maldição. Ela não existe mais sobre a sua vida. E a contribuição, conforme foi dada aos judeus, não faz parte dos critérios da aliança de Deus com a sua igreja. São outros os critérios. Agora, Deus exige de nós, ou Ele requer de nós a contribuição por outros motivos. Não pelo temor, não para que o devorador não consuma, e nem também por ganância. Paulo deixa claro, dizendo aqui, olha, você não contribua para que você simplesmente receba mais, não. Contribua porque você já recebeu, e você vai ainda ser abençoado para poder contribuir mais. É que parece que hoje Deus colocou um banco que paga juros melhores do que os de mercado. E alguém diz assim, não, eu vou dar 10% porque eu vou receber 10 vezes mais. Qual é o banco que está pagando um juro dessa natureza nos dias de hoje? Então alguém pensa, eu vou contribuir. Na realidade é um investimento. Dê 10 e Deus lhe dá 100. Dê 1.000 e Deus lhe dá 10.000. Deus não é banco e não está pagando juros a ninguém, irmãos. Até porque quando nós damos a nossa oferta, é porque Ele já nos deu antecipadamente. Não damos para ser abençoado, mas porque já fomos abençoados, já alcançamos a sua bênção. Então não pode ser a ganância o motivo de nós darmos. Eu vou dar. É como que eu pensasse, não, se eu tirar 10% do salário e botar na poupança é 0,5%, mas se eu der para Deus é 100 vezes mais, então é melhor. Não podemos agir com esse alvo, e nem a autossatisfação, no sentido de ofertar para mostrar que tem, ofertar para dizer que pode, ofertar para ter a satisfação de dizer, quem banca essa igreja sou eu sou o maior contribuinte, ou qualquer coisa dessa natureza. Há uma coisa equivocada que tem gente que pensa acerca da igreja, irmãos. A igreja não é clube. Um clube é assim, você paga uma mensalidade e você tem direito. Igreja não é clube. O dinheiro que nós damos é uma contribuição, é uma oferta de gratidão. Porque tem crente que pensa assim, não, eu dou o meu dízimo, então quando eu precisar de cadeira, quando eu precisar de fogão, quando eu precisar de um banco emprestado, de uma caixa de som, quando eu precisar de um salão, quando eu precisar de qualquer coisa, eu venho buscar na igreja, porque eu não dou meu dízimo. Mas o seu dízimo é uma condição de amor do seu coração para ofertar para a obra de Deus. Não é a mensalidade de um clube que lhe dá direitos a você usufruir dos benefícios daquele lugar. Porque na realidade tudo é de Deus. Tudo pertence ao Senhor. É bem verdade que temos alegria em poder dispor das coisas da igreja para ajudar os irmãos que precisam, mas não porque você ou eu temos direitos, e sim porque temos alegria em dispor das coisas de Deus para o povo de Deus. Qual é então a motivação para nós darmos a nossa oferta? É o amor. Amor por Deus, pelo que Ele fez, aleluia. Reconhecimento de quanto Ele tem nos abençoado. Isso é que move o nosso coração para nós ofertarmos para o Senhor. Quando nós entendemos isso,
Então vemos que as contribuições no Novo Testamento, elas têm uma outra característica, que nisso são distintas das contribuições do Antigo Testamento na sua grande maioria. É que no Novo Testamento se exige que a contribuição seja voluntária. Nós vemos que desde o Antigo Testamento Deus já recebia e queria contribuições voluntárias. Note em 1 Crônicas 29, que diz assim: e o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Quando nós contribuímos voluntariamente, irmãos, nós estamos declarando realmente o nosso amor, a nossa gratidão. Oferta forçada, dízimo obrigado, isso não mostra nada de coração. Agora, quando damos voluntariamente, estamos realmente mostrando a nossa gratidão a Deus. E o que o apóstolo Paulo traz aqui, nesses 2 capítulos, é exatamente esta ideia: cada um contribua conforme pôs no seu coração. E ele diz até no capítulo 8, e no verso 8, dizendo: não digo isto como quem manda. Ou em outra versão, não digo isto como mandamento. Ele não está instituindo um mandamento, ele está provando, pelo amor dos outros, a sinceridade do nosso amor. Você ama a Deus? E por que é que você gasta todo o dinheiro com você e não contribui 1 centavo para o reino de Deus? Você ama a Deus? É isso que o apóstolo está dizendo. Vocês de Coríntios querem dizer que amam muito a Deus, mas os da Macedônia estão contribuindo e vocês não estão fazendo nada. Como é que vocês demonstram realmente que estão gratos a Deus pelo que Ele fez por vocês? E aí nós vemos, queridos, que na Bíblia nós temos algumas poucas citações de dízimo, comparado ao que temos de citações de ofertas. 42 referências de dízimo, 596 de ofertas. O que eu aprendo com isso? Deus observa muito mais a voluntariedade do coração do que a obrigatoriedade da lei. Deus considera muito mais o que se traz voluntariamente do que aquilo que se faz por medo, por obrigação ou por qualquer outro motivo que não seja o amor e a gratidão a Deus no coração. E aí nós vemos que o dízimo, então, para nós, no Novo Testamento, é um excelente referencial, porque mostra uma contribuição que é voluntária, mas que diz respeito a um percentual. E nós vamos ver em seguida que o que se exige é que a contribuição seja de acordo com a renda. Então, o dízimo, sendo um percentual, atende muito bem a esse referencial. A palavra de Deus diz que nós devemos contribuir. A palavra de Deus diz que nós devemos contribuir voluntariamente, mas que devemos contribuir com um detalhe: de acordo com a nossa renda. E aí, como é que a gente define isso? Ora, a melhor forma de definir é na forma de um percentual, que aí o que ganha pouco dá pouco, mas o que ganha muito dá muito, mas para ambos tem o mesmo peso, porque é um percentual. O dízimo, então, é um excelente referencial. Qual o percentual que eu devo contribuir? No Novo Testamento não existe este percentual declarado. Não existe um único versículo que declare qual é o percentual que nós devemos contribuir no Novo Testamento. Mas o dízimo é o melhor referencial que temos de quanto devemos contribuir. 10%. Porque fica claro que cada um deve contribuir conforme aquilo que tem. Jesus um dia estava diante do local no templo onde se depositavam as ofertas. E ali teve gente que colocou peças de ouro, barras de ouro, moedas de ouro. E teve uma viúva que trouxe duas moedinhas.
das de menor valor. Se fosse no dia de hoje, provavelmente seriam 2 moedinhas de 5 centavos, sabe? Aquelas que, se você der ao camarada que limpou o para-brisa do seu carro, ele é capaz de jogar de volta, porque não quer. Chama você de miserável se você der 2 moedas de 5 centavos quando ele limpou o para-brisa do carro, ou quando ele pediu uma esmola. Chegar uma pessoa pedindo uma esmola e você der 2 moedas de 5 centavos, ela é capaz de jogar de volta na sua cabeça, porque vai chamar você de miserável. Mas sabe o que Jesus disse quando ele viu aquelas 2 moedinhas de 5 centavos dadas pela viúva? Ele disse: em verdade vos digo que esta lançou mais do que todos, esta pobre viúva. Como assim, Jesus? O senhor deve estar enganado. Eu sempre desconfiei que Jesus não entendia muito de dinheiro. Acho que os discípulos ficaram pensando assim: Jesus, o senhor não está entendendo, aquela moedinha ali, ela é a menorzinha. Não, meu amigo, é porque o que os outros colocaram aí era do que lhes sobeja, do que estava sobrando, e ela, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Ela deu tudo, aleluia. Só dá tudo, irmãos. Quando ela diz deu tudo, eu entendo, é capaz de naquele dia ela não comeu. Pode ser que naquela semana ela já nem teve todo o sustento que ela precisava. Você acha que é demais isso? Mas eu escutei uma história que contou a missionária Kellen Gaspar, amiga que mora ali no norte, que algumas vezes já esteve aqui pregando a palavra de Deus, e ela dizia que um dia foi pregar numa congregação e lançando ali um desafio missionário. E uma criança trouxe algumas moedas depois de uma semana, que era o dia para trazer a oferta, né? Ela lançou o desafio e ela trouxe algumas moedas. E ela olhou e viu tão necessitado e disse: mas você está trazendo essa oferta? E ele disse: olha, é porque a mamãe sai para trabalhar logo cedo e ela deixa 2 moedinhas para cada filho. Uma é para comprar um pouquinho de farinha e a outra é para comprar um ovo. E a gente então frita aquele ovo e come com farinha. É o que nós temos durante o dia. E durante uma semana eu economizei o ovo. Eu só comprei a farinha. E aqui está a minha oferta. Jesus certamente olhou para aquela oferta daquela criança, como ele olhou para a oferta da viúva. E ele disse: esse é o maior ofertante de hoje. Esse foi quem trouxe a oferta que chamou a atenção de Jesus. Teve gente, irmãos, que certamente colocou peças grandes de ouro ali, e Jesus, olha, nem estava aí para a oferta do indivíduo. Quando a viúva colocou, aí chamou a atenção de Jesus. Jesus disse: olha, que oferta, olha que contribuidora maravilhosa essa mulher. Se fosse nos dias de hoje, em muitas igrejas ela passaria desapercebida, não chamaria a atenção de nenhum pastor pela oferta que deu, mas chamou a atenção de Jesus, porque não pelo valor absoluto, mas pelo valor do seu coração. Ela trouxe tudo, ela trouxe o máximo que podia, ela ofertou realmente com generosidade. Aleluia. E aí nós vemos que cada um, irmãos, que contribui para o Senhor deve fazê-lo de acordo com o que ele tem. Deus não está olhando para o valor absoluto, Deus está olhando para o coração que entrega. Embora o próprio apóstolo diz que os crentes da Macedônia, aqui no capítulo 8, deram até no versículo 3, acima do que eles podiam. Eles deram voluntariamente. Às vezes na igreja há situações de emergência, ou situações que precisamos unir as forças, e aí precisa da gente contribuir mais. Às vezes é uma construção, às vezes é uma necessidade urgente de um missionário, às vezes é um problema sério que precisa ser resolvido, e aí nós temos que contribuir até com mais generosidade para atender aquela necessidade. Mas o padrão bíblico é de acordo com a sua renda.
Ofertar menos mostra, na realidade, o apego que alguém tem às riquezas. E às vezes eu fico preocupado porque tem crente que vai ofertar e aí pega o dinheiro assim, passa as notas maiores. Aí quando chega aquela nota crente, a nota mais crente que tem é aquela da tartaruga. Pense numa nota crente. Não perde um culto, irmãos. Pode ser que apareça um culto que a nota de 50 não venha. Em muitos cultos a nota de 100 nem aparece aqui, mas a nota da tartaruga não falta um culto, não perde um culto. E o pior é que às vezes o camarada ainda passa as mais novinhas assim, aí pega aquela mais velhinha e bota lá na oferta, como se dissesse, não, é só uma oferta aí. Mas na realidade, o que a Bíblia mostra que a oferta de coração é uma oferta que importa. É uma oferta que realmente traz um valor. Quando alguém oferta sem pensar, sem pesar, sem considerar e dá qualquer oferta que não lhe faz falta, isso não é de fato uma oferta. É que nós muitas vezes pensamos na oferta muito mais como uma coisa dinâmica, ou melhor, como uma coisa mecânica. Deus pensa na oferta como uma demonstração do coração. Sabe aquela história? A mãe deu 2 moedas de R$1 para o menino e disse: meu filho, essa é para comprar um picolé, essa outra é para dar a oferta na igreja. E ele vai correndo, feliz e satisfeito, tropeça, uma moeda cai no bueiro. Ele diz: lá se foi a moeda de Deus. Por que não a dele? A do picolé estava salva, né? Mas a de Deus já era no bueiro. Oh, Deus está sem sorte hoje, a moeda dele foi embora. É que nós pensamos primeiro em nós e não em Deus. Ele poderia dizer: perdi meu picolé, mas a moeda de Deus está salva e a minha oferta eu não vou deixar de dar. Deus consideraria essa oferta como uma oferta extraordinária, porque é uma oferta que parte do coração. O salmista fala de um Deus que atenta para o coração. Paulo fala de um Deus que não recebe ofertas que não sejam dadas com alegria. Davi estabeleceu um princípio sobre ofertas lá no Antigo Testamento. Quando Deus estava punindo o rei por haver desobedecido ao Senhor e feito um censo, por que Deus não queria que Davi fizesse um censo? Porque quando ele fez um censo, ele foi agora tendencioso a confiar no exército que tinha e não em Deus. Quando ele mandou levantar o tamanho do exército que tinha, ele disse: eu estou seguro, eu tenho um exército com milhares de soldados, olha o tamanho do meu exército. Deus não queria isso, Deus queria que ele confiasse nele, em Deus. E aí Deus puniu, mandou que ele escolhesse dentre 3 um castigo, e ele escolheu cair nas mãos de Deus. Deus mandou um anjo para ferir o povo da cidade, mas quando aquele anjo chegou em cima de um elevado, de um monte, onde posteriormente foi construído o templo, Deus mandou o anjo parar. Davi entendeu, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, é a bondade de Deus que fez com que ele parasse, antes que o castigo todo fosse aplicado, e ele corre para aquele lugar, para o monte sobre o qual o anjo parou, e ali estava um homem trabalhando com boi e com uma carroça, e ele disse: meu amigo, me venda esse terreno, me venda esse boi e me venda essa carroça, porque eu vou oferecer aqui um sacrifício para Deus. E aquele homem disse: que é isso, rei? Fique, é do Senhor, ofereça o seu sacrifício. E aí Davi diz uma coisa que é princípio estabelecido para a oferta a Deus, e ele diz assim: olha, não quero que você me dê, porém por certo preço tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que me não custem nada. Aí estabeleceu-se o princípio: não vou dar uma oferta que não me custe nada. Irmão,
No interior é muito comum os irmãos darem dízimo da criação, da plantação, porque muitas vezes não tem dinheiro. E às vezes a irmã pensa, não, eu vou dar essa galinha mais magra mesmo, que o pastor só vai comer, não vai criar ovo. Não, eu vou dar essa cabra que ficou cega, que o pastor vai fazer churrasco mesmo. Mas na verdade não pensa que ele está ofertando a Deus. E o Deus do Antigo Testamento não aceitava o animal mancando, o animal doente, o animal que tinha uma falha da perna quebrada, do olho furado. Deus não aceitava. Por quê? Porque Deus ia vender e aquele animal não tinha bom preço de mercado? Não, é porque Deus quer que o ofertante dê algo que realmente importa, que realmente ele diz assim, mas essa é a ovelha mais bonita que eu tenho, mas é essa que eu vou dar para Deus, porque eu realmente quero ofertar uma coisa boa para o meu Deus, em gratidão, com amor no coração, pelo que Deus tem feito. Então não pegue aquela nota de 2 cabeças emendada com uma fita isolante, irmão. Dê uma nota boa e nova para Deus. Não, mas a tesouraria não importa. O que importa é o coração que está doando. É a intenção do coração. E quando Paulo escreve Romanos capítulo 12, verso 8, ele fala sobre o dom de contribuir. Ele diz, o que contribui, faça com liberalidade, com generosidade, porque isto agrada o coração de Deus, não pelo valor da oferta, mas pela disposição do coração em ofertar. Nós devemos contribuir também de maneira planejada. O apóstolo Paulo nos ensina que cada um coloque à parte aquilo que vai contribuir. E muitos crentes, irmãos, às vezes não contribuem direito porque não planejam a sua contribuição. O que entendemos que o apóstolo está nos ensinando, não somente aqui, mas também em Atos capítulo 16, em outros textos, é que nós devemos, tão logo recebamos o nosso salário ou o nosso recurso, separar logo a nossa oferta para Deus. Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10, diz assim, honra ao Senhor com a tua fazenda, e preste atenção, e com as primícias de toda a tua renda. As primícias era a primeira colheita, o que primeiro se recebia. E aí ele diz, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Então quando você recebe, separe logo o que você planeja contribuir, porque senão vai gastando, isso aqui para pagar, isso aqui para isso, no final não sobrou nada, ou sobrou muito pouco para dar a Deus. E o que nós devemos então, queridos, e é orientado por Paulo, aqui no capítulo 9, verso 5, ele diz assim, portanto, tive por necessário exortar os irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Então, quando você recebe, dê a sua contribuição. Não precisa que você, todo culto, tenha uma oferta para dar. Não precisa que você, todo culto, tenha uma oferta. Talvez seja melhor que você dê no primeiro culto, após você receber o salário, uma boa oferta. Porque talvez vá passando, e só sobra aquele trocadinho do pão para dar de oferta. Mas se você propôs no seu coração ofertar um valor X, então você pode, se você só recebe uma vez por mês, você pode fazê-lo logo que receba o dinheiro. Pronto, esse aqui eu vou dar de oferta para a casa do Senhor. Aqui está. O resto dos dias do mês, irmão, hoje estou sem dinheiro para oferta, não se preocupe. É que às vezes alguém pensa na oferta o seguinte, se eu não der, o diácono já fica olhando chateado para mim. Rapaz, já é a segunda vez que eu passo aqui nesse irmão e ele não deu nada essa semana ainda. Não pense assim, porque Deus sabe muito bem qual a contribuição que você deu e como você deu de coração esta sua oferta. Mas às vezes, por não planejar,
muitos crentes acabam não contribuindo como gostariam. E principalmente quando nós temos uma renda que vai chegando aos poucos, né? O apóstolo diz então que nós devemos dar segundo cada um propôs no seu coração. Ou seja, de acordo com aquilo que você já estabeleceu, de acordo com o que você já levantou e viu que podia realizar de oferta. Para muitos irmãos que trabalham, irmãs que vão recebendo dinheiro assim por semana, ou em algum serviço que vão fazendo, podem já ir separando aquilo. 1 Coríntios capítulo 16, verso 2, Paulo diz que no primeiro dia da semana os irmãos separassem a oferta. Parece que na igreja primitiva, algumas cidades pelo menos, o primeiro dia da semana era um dia de Santa Ceia, e era naquele dia então que os irmãos já separavam o valor para dar a sua oferta. Para quem não recebe apenas uma vez por mês, mas várias vezes, é melhor que separe então de cada recebimento o valor que vão ofertar ao Senhor. Agora, a última coisa que eu quero falar sobre este assunto é que alguém pode dizer assim: mas espere, eu vou contribuir só por amor, então quer dizer que aquela história lá de repreender o devorador e tal, eu não vou ser abençoado de nada? Não, o apóstolo Paulo é muito claro em dizer no texto aqui que lemos no Novo Testamento: Deus abençoa aquele que contribui. Deus abençoa. O que semeia pouco, o apóstolo diz, pouco também vai colher. E o que semeia muito, muito vai colher. O que ele está tendo em mente é que Deus é quem abençoa. Quando você oferta, você está plantando. Assim como o homem do campo, ele vai e joga ali 3 caroços de milho numa cova e passa o pé para fechar, e Deus vai fazer aquilo virar muitas espigas cheias de milho. Paulo está tendo a mesma ideia e dizendo: se você colocar só um caroço, só nasce um pé de milho, pode ser até que nem nasça, e ele só vai trazer 1 ou 2 espigas. Agora, se você colocar 5 caroços em cada cova, com certeza vai nascer aí uns 4 ou 5 pés de milho, e eles vão dar muitas espigas. Se você planta, então o homem podia semear o mesmo campo, com 1 caroço em cada cova, ou com 5 caroços em cada cova. Certamente o que mais colocasse, mais também colheria. E ele diz então que cada um deve contribuir com generosidade, porque Deus é poderoso. Olha o que ele considera aqui em primeiro lugar: Deus é poderoso para vos dar, de maneira que superabundeis. Temos que entender, irmãos, que o ato de contribuição é um ato de fé. Quando você contribui, mesmo que diga: mas esse dinheiro eu queria fazer outra coisa com ele, mas você entende, quando contribui, que Deus é poderoso, que Ele pode abençoar, que Ele pode abrir porta, que Ele pode fazer multiplicar, que Ele pode fazer com que os 90 que ficou renda mais do que os 100, se não tivesse dado. Deus é poderoso. Então, quem oferta com liberalidade, com despreendimento, vai alcançar a bênção. Agora, o que é diferente disso aqui em relação ao Antigo Testamento? Aqui no Antigo Testamento, quem não desse recebia a maldição, porque fazia parte do pacote da obediência dar o dízimo. Se não desse o dízimo, estava em desobediência, e por estar em desobediência, vinha sobre ele a maldição. Em nenhum lugar do Novo Testamento há maldição associada à não contribuição, porque em Cristo já somos abençoados. Não contribuímos para livrar-nos da maldição, contribuímos para alcançar mais bênçãos, porque é Deus quem nos abençoa. Não contribuímos por medo, mas contribuímos porque entendemos que Deus é poderoso para abençoar, aleluia, a obra de nossas mãos, o trabalho que fazemos. E se Ele já nos deu o suficiente para contribuir, Ele vai nos dar ainda mais.
a nossa motivação para a contribuição, queridos, não pode ser só a recompensa. Não, eu vou dar porque Deus vai me dar mais. Eu vou dar porque vou fazer um propósito, vou dar 50% do salário, que é para Deus me dar um salário multiplicado. Não, não faça isso. Cada um contribua de acordo com aquilo que pode, diz a palavra de Deus. Mas ela também mostra que Deus nos abençoa quando nós contribuímos. E por que Deus nos abençoa? Para que você seja bem rico, o homem mais poderoso da sua rua, para que você esbanje, para que você troque seu carro e ande com ele bem faceiro, um carro novo, bonito, que chama a atenção da rua todinha. Não. Há uma razão para Deus nos abençoar. E que razão é essa? Está aqui no versículo 8 que já lemos. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, primeiro, a fim de que você tenha sempre em tudo toda a suficiência, para que você não tenha necessidade, para que Deus supra as suas necessidades. E segundo, para que você superabunde em toda boa obra, ou seja, Deus lhe abençoa para que você possa contribuir ainda mais. Aleluia. Deus me dá, irmãos, para que eu possa contribuir ainda mais. E aí, quando nós entendemos isso, entendemos que Deus é quem financia a sua obra. Como Deus financia a sua obra? Ele abençoa os que ofertam. E quanto mais eles ofertam, mais eles lhes abençoa. E eles ofertam mais, e Deus abençoa mais. E eles ofertam mais ainda, e Deus abençoa mais ainda, porque assim Deus está financiando a sua obra. Eu ouvi a história de um homem, que o pastor foi chamado um dia no seu escritório, e ele preencheu um cheque de um valor muito alto. Vamos dizer, um cheque de 200 mil reais. E ele deu de oferta. E o pastor já estava ali fazendo as contas do que ia poder fazer na igreja com aquele dinheiro. Mas quando eles estavam ainda finalizando a conversa, chega alguém e diz: olha, vim lhe informar que uma de suas fábricas pegou fogo, e o prejuízo foi de milhões. E aquele homem disse: pastor, por favor, me devolva aqui esse cheque, que eu vou ter que fazer outro. E o pastor disse: não, tudo bem, eu entendo, mas já devia estar pensando, lá se foi a reforma da igreja, deve dar aí uns 2 ou 3 mil, só para não dizer que não deu nada. E o homem rasgou o cheque de 200 mil, e fez um novo cheque de 1 milhão. E o pastor olhou e disse: tem certeza? E ele disse: sim, porque acabei de ter mais uma prova, que as riquezas desse mundo não têm nenhuma segurança, só está seguro o que está nas mãos de Deus. Aleluia. E quando nós ofertamos com alegria, Deus nos abençoa. Deus abençoa aquele que oferta generosamente, porque a oferta é uma semente. A oferta que vem do coração é uma semente. Ela produz, ela faz com que os frutos sejam colhidos. Há uma lei que é muito clara no Novo Testamento, que é a lei daquele que planta e colhe. É a lei da reciprocidade, a lei da semeadura e da colheita. E Gálatas 6:7 diz: tudo que o homem semear, isso também ceifará. E Paulo diz: se você planta muito, colhe muito; se você planta pouco, colhe pouco. Deus, queridos, cuida de nós. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, verso 19, diz que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades, ou ele ora para que Deus supra essas necessidades na igreja em Filipos. Mas Deus não quer que nós sejamos avarentos, que depois de todas as necessidades supridas, nós ainda queiramos guardar, reter, economizar, juntar. Juntar por quê? Juntar com medo, porque pode ser que amanhã falte.
O apóstolo Paulo escreve a primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, dizendo: diga aos ricos deste mundo que não ponham a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo dá e não lança em rosto. A nossa confiança tem que estar em Deus, irmãos. Por isso que nós ofertamos. Meu irmão, eu oferto ao Senhor, você oferta ao Senhor, crendo que Ele é poderoso para nos abençoar, suprir as nossas necessidades e nos dar condição para financiarmos a sua obra. E ainda há mais uma bênção para aquele que contribui, além da bênção de Deus, que faz multiplicar. Ainda mais Paulo diz, olha, quando você contribui, isto é transformado em bênção para os irmãos necessitados. E quando eles recebem esta bênção, eles dão graças a Deus. E diz assim, e eles oram por vós. Verso 14 do texto de Coríntios 9 que lemos aqui. Visto, verso 13, como na prova desta administração, eles glorificam a Deus pela submissão que confessais contra o Evangelho de Cristo, pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós. Aleluia! Quando você contribui e alguém é abençoado com isso, então ele também ora, porque quem recebe, irmão, diz Jesus abençoa aqueles que contribuíram. Jesus abençoa o irmão que deu isso aqui. Jesus, essa cesta que eu estou recebendo, abençoa os irmãos que deram na campanha do quilo na Santa Ceia. As pessoas que recebem oram, e Jesus ouve esta oração, com certeza. E ainda mais é abençoado aquele que contribui. Então, queridos, o que nós aprendemos no Novo Testamento é que nós, os crentes, somos os financiadores da obra de Deus aqui na terra. Deus não faz chover dinheiro, Ele dá aos crentes para que eles contribuam. No entanto, a nossa razão, a nossa motivação para contribuir tem que ser o amor a Deus, a gratidão a Deus, e não o temor, nem a ganância. As ofertas devem ser voluntárias, devem ser de acordo com o que nós temos, com a nossa renda, e devem ser dadas de coração. E o dízimo? O dízimo é exatamente uma expressão, um referencial excelente para nós. Por quê? Porque não é 1%, é 10%. Então é algo que entra no orçamento, não é algo que está simplesmente sobrando. É um percentual, então cada um contribui de acordo com o que ganha. Quem ganha 1.000, contribui com 100. Quem ganha 10.000, contribui com 1.000. Ah, mas esse deu muito mais. Não, deu proporcionalmente a mesma coisa. E embora não haja nenhum mandamento, um só, no Novo Testamento, que mande dar determinado percentual, entendo que o 10% é uma excelente referência para responder a pergunta: com quanto eu devo contribuir da minha renda para a obra de Deus? Com 10%, porque nós não somos menos abençoados do que os crentes do Antigo Testamento. Nós somos até mais abençoados do que eles e devemos contribuir com alegria para a obra do Senhor. Que esses princípios estejam no nosso coração, que cada crente seja um ofertante, um dizimista, um contribuinte, um financiador da obra de Deus. Porque quando você financia a obra de Deus, Deus financia a sua vida. Paulo mostra claramente que Deus abençoa aquele que contribui. Eu creio nisso e tenho sido muito abençoado por Deus. E posso continuar contribuindo com alegria, porque Ele tem cuidado de mim e nada tem deixado me faltar. Quando eu não posso contribuir, irmãos, eu fico triste, e sei que você também, porque melhor é dar do que receber. Porque quando você dá, é porque você já recebeu, você já está abastecido, você já foi abençoado e agora pode contribuir. Que Deus nos abençoe e nos ajude, que essa palavra esteja guardada em cada coração.